Olá! Bom, vamos iniciar então, né, dando início às nossas aulas, tá, de métodos espectroscópicos da Rede Bionorte. A gente vai iniciar a aula agora eh de espectrometria de massas, tá ok? Deixa eu primeiro colocar aqui em modo de apresentação. Bom, é um dos métodos que a gente está utilizando nos métodos físicos, né? Então, hoje a apresentação vai ser de espectrometria de massas. Falar um breve histórico, tá? Sobre a espectrometria de massas. Iniciou em 1896, quando Thomson ele descobre o elétron e determina a sua razão massa-carga, certo? Em 1942, De Maistre ele desenvolve a fonte de impacto de elétrons. Já em 1953, iniciado foi criado, né, a obtenção do quadrupolo e do Ion Trap por Paul Steinweber, o Edel, e foi quando eles conseguiram o prêmio Nobel em 1989. O primeiro GC-MS foi conseguido, que é um cromatógrafo gasoso acoplado ao espectrômetro de massa, foi adquirido em 1956. Já o HPLC, acoplado ao espectrômetro de massa, ele já foi em 1974, que é o cromatógrafo líquido, um cromatógrafo líquido de alta eficiência. A partir daí, houve um crescimento, né, por várias formas de produção de energias para a obtenção destes íons para análise dos espectros de massa, tá? Em 2002, houve o prêmio Nobel dos inventores Fen e Tanaka para os de eletrospin. As informações obtidas da espectrometria de massa. O que é que nós vamos obter com a análise dos espectros de massa? Bom, a gente vai ter a massa molecular, a fórmula molecular e os fragmentos, a massa dos fragmentos da molécula. Então, a gente vai conter esses detalhes que vão nos ajudar a gente determinar a estrutura do composto. A espectrometria de massa ela é uma técnica analítica para identificação de composto desconhecido, para quantificação de compostos conhecidos, para a gente poder quantificar. Esses compostos desconhecidos podem ser compostos orgânicos ou inorgânicos, tá? A sensibilidade. As substâncias elas podem ser detectadas com quantidade mínima de amostra, ou seja, a gente pode utilizar uma quantidade bem pequena de amostra em relação até a 1000 Daltons. A seletividade. As substâncias elas podem ser identificadas e quantificadas em concentrações muito baixas, tá? Em uma mistura complexa, ou seja, a sensibilidade dela é muito grande, que mesmo com baixa concentração, a gente consegue detectar ela numa mistura complexa, um extrato, certo? Os estudos de sistemas pela formação de íons em fase gasosa, com ou sem fragmentação, que são caracterizados por suas relações massa, carga e abundância relativa. Então, aqui eu estou mostrando para vocês um espectro, tá, de massa, onde eu vi que a gente vai ter a relação no espectro da razão massa-carga versus a abundância relativa destes fragmentos, dos íons. Então, aqui a gente vai ter os fragmentos da molécula após ela ser fragmentada. Bom, o peso molecular ele pode ser obtido a partir de uma amostra muito pequena, a gente consegue a partir de uma amostra muito pequena, não envolve absorção ou emissão de luz, ou seja, não vai haver interação com a matéria de energia, né? O feixe de elétrons de elevada energia, ele vai quebrar a molécula, a gente vai ter um feixe de elétrons que vai quebrar essa nossa molécula em alguns fragmentos, essas massas desses fragmentos e sua abundância relativa, ele vai nos dar a informação acerca da estrutura molecular, ou seja, a gente vai pegar esses fragmentos, analisar para que nos dê essas estruturas. Muitos fragmentos a gente contém a razão massa-carga deles já tabelados, certo? Então, a gente pode encontrar eles já tabelados e a gente pode fazer algumas comparações. Como é que funciona um espectrômetro de massas, né? Então, essa daqui é um esquema,
tá? Mas vai para uma forma bem didática para vocês saberem. Nós vamos ter a entrada, onde a gente vai introduzir a amostra de uma determinada fonte, dependendo do tipo de fonte que a gente vai ter, ou por impacto de elétrons, ou qualquer outro tipo de fonte, essa nossa molécula, ela vai se ionizar. Depois que ela se ionizar, a gente vai haver, depois da ionização dela, ela vai se fragmentar. Dessa fragmentação, a gente vai haver a separação no analisador desses íons, certo? Depois, eles vão ser detectados, esses íons, tá? Pela sua razão massa-carga, e depois dessa detecção é que a gente vai mandar para a manipulação dos dados em um sistema, né, computador, e vai nos fornecer, no caso, o nosso espectro de massas, onde a gente vai analisar para querer realmente saber as informações da substância que a gente está estudando. Nós vamos ter, aqui é o espectro de massas, então eu vou explicar mais ou menos para vocês o que a gente vai, o que é apresentado no espectro de massa. Já falei para vocês que ele é em razão da massa-carga versus a abundância relativa dos fragmentos, tá bom? Então, a gente vai ter o pico do íon molecular, né? Então, foi aquele nosso primeiro íonzinho lá que se formou, ele vai ter nosso pico do íon molecular, que ele é correspondente à massa da molécula. Nós vamos ter os isótopos dele, dependendo de nós tivermos átomos que apresentem isótopos, então a gente pode ter esses outros fragmentos menores, que são de isótopos. A gente vai ter aqui o pico mais elevado, que é o pico que a gente chama pico base, que é aquele íon de 100%, a gente vai conter ele, tá? Que é o pico base, e uns fragmentos, que são os outros fragmentos. O pico base também é um íon fragmento, e isso tudo vai nos dar as informações acerca das substâncias que a gente está estudando. Espectrometria de massa indica-nos o peso molecular e informação sobre a fórmula molecular, bem como ele pode servir para confirmar a estrutura obtida por ressonância e por infravermelho. Então, ela vai nos dar o peso molecular, certo? Vai nos dar algumas informações que vai complementar o estudo por meio de ressonância e infravermelho. Nela, a amostra é bombardeada por elétrons com elevada energia que causa a fragmentação das moléculas, ou seja, a amostra vai ser bombardeada por um feixe de elétrons e ela vai fragmentar essa molécula. As massas dos fragmentos eles são medidas pela razão massa-carga e depois faz-se a reconstrução da molécula. A reconstrução essa que tem que ser uma reconstrução lógica, verificando realmente em termos de reações químicas, como é que os átomos podem interagir. Os tipos de reações de produção de íons numa molécula, tá? Em espectrometria de massas, tá? Então, nós podemos ter uma remoção de elétrons, ou seja, vai haver um bombardeamento de elétrons numa molécula qualquer, a gente vai perder menos um elétron, sai um elétron. Como vai ficar um elétron desemparelhado, a gente diz que ele vai ficar com uma carga, um radical, um íon radical, certo? Então, a gente tem o íon, que é ele perder um elétron, perder uma carga negativa, ficou carga positiva, e o radical, que ele ficou com o elétron desemparelhado. Pode haver uma captura de elétrons, há alguns experimentos que há captura de elétrons, então ele vai capturar um elétron, vai formar aqui, ficar com carga negativa, então também carga, um radical, né, carga. E nós podemos ter também uns outros experimentos que a gente faz com protonação, em que vai haver a protonação, uma outra molécula vai doar um próton para a molécula que a gente analisar e vai ficar com a relação carga-massa da massa da molécula mais um, porque entrou aqui a massa do hidrogênio. A cationização, que a gente muitas das vezes é utilizado como sódio, então ele também vai entrar aqui, né? Então a gente precisa ter, quando a gente vai fazer a análise por este método, a gente precisa verificar muito bem que houve a entrada da massa do sódio. E desprotonação é tirar um próton da molécula em que a gente vai deixar a molécula apenas com a deficiência de um próton, tá? Vamos lá.
Os métodos de produção de íons, nós temos vários métodos. Impacto de elétrons, que é este aqui, é muito utilizado. Ionização química, daí nós vamos ter todos os outros, que é já para equipamentos bem mais potentes, certo? Molde, eletrospray, ionização por eletrospray. Vamos lá, vou apresentar alguns. Aqui ele mostra algumas técnicas dessa de ionização e os agentes ionizantes. Então, por impacto de elétrons, a gente vai ter um feixe de elétrons, né? Elétrons energéticos. Ionização química, a gente vai ter um gás reagente para poder ionizar. Ionização de campo elétrico, nós vamos ter eletrodo de potencial, certo? Luz síncroton. Nós vamos ter o agente ionizante, vai ser os fótons, e assim os demais, tá ok? Vocês podem dar uma olhada mais posteriormente. O espectro de massa, ionização por impacto de elétron, que é muito utilizado, né, que a gente utiliza muito para determinar algumas substâncias. O cátion radical, correspondente à massa da molécula original, chama-se de íon molecular, ou seja, é esse aqui, o cátion radical. Ele formou o cátion e o radicalzinho, quando saiu um elétron, naquele nosso primeiro lá, sai um elétron, ele vai ficar com um elétron desemparelhado. Os outros íons da massa molecular inferior designa-se por fragmentos. Vai formar o íon molecular, e a partir do íon molecular ele vai quebrar e vai formar os fragmentos. Só os fragmentos carregados positivamente são detectados. Dependendo de como vai ser esse nosso íon molecular, ele pode haver a liberação de alguns fragmentos que não estejam carregados, mas só vão ser detectados aqueles carregados positivamente. Então, como é que acontece? Eu tenho a amostra, né? Eu tenho a amostra de massa 58, ela vai sofrer ionização, continua, né? Com MZ58, esse MZ58 ionizado, ele vai sofrer a fragmentação, então vai haver um fragmento com razão massa-carga de 15, de 57, de 27, de 29, de 43. Aí aqui o que acontece? Nós vamos analisar a análise da massa de todos os íons, nós vamos analisar aqui, que ele vai nos apresentar no espectro, aquisição dos dados, tá? E o gráfico é esse gráfico por barras, tá? Abundância relativa, e aqui a razão massa-carga dos fragmentos. Esse é o nosso espectro de massa. Separação dos íons. Somente os cátions são detectados pelo campo magnético. Então, eu tenho a molécula, já estou falando que é o impacto de elétrons, né? Houve lá o feixe de elétrons, ele houve a reação dos elétrons com a minha molécula, o feixe de elétrons vem, tira um elétron da molécula e ele ficou com deficiência de um elétron, ficou com uma carga de mais, que é o cátion, e um elétrozinho da molécula que ficou desemparelhado, tá? Um exemplo aqui com o metano, ele vem, retira um elétron daqui, e ele ficou sem esse elétron, então ficou mais pontinho, certo? Que é do radical, um cátion radical. Então, o cátion radical, ele vai ter 7 elétrons e está ligado a 4 átomos, representado pela fórmula CH4 mais ponto, tá? Que é o ponto desse aqui, e o mais, que era o elétron que foi embora. A quantidade de deflexão depende da razão massa-carga, tá? O sinal do detector é proporcional ao número de íons que o atinge. O sinal, então, a gente vai ter o detector, quando o detector, ele vai depender, né, o sinal, ele é proporcional ao número de íons que vai atingir lá. Por variação do campo magnético, os íons de todas as massas são coletados e contados. Então, todas elas vão ser coletadas e contadas, tá certo? Aqui é um exemplo, tá? Desse espectrômetro de massa. Nós vamos ter aqui, a gente vai inserir a amostra, ela vai sofrer um bombardeamento de elétrons e vai transformar ela naquele nosso cátion radical. Aqui no nosso cátion radical, ele vai sofrer, para cá, ele vai sofrer, no caso,
a formação dos fragmentos, né, dos íons fragmentos, ele vai passar por um campo magnético, né, nós vamos ter uma fonte magnética aqui, e os fragmentos vão ser distribuídos, eles vão ser distribuídos em razão da sua relação massa-carga. Então, seus íons de maior ou menor tamanho vão pegar trajetórias bem diferentes, até que a gente tenha os picos maiores em que eles vão conseguir ir até os detectores. Todos eles vão ser detectados, mas eles vão chegar de forma diferente no detector. Isso tudo sobre vácuo, tá? Sob o vácuo, e o detector vai nos levar até a formação do nosso espectro de massa pelo analisador. Simplificando o espectrômetro. Vamos lá. Primeiro, submete as moléculas ao bombardeamento por um fluxo de elétrons de alta energia. A gente vai converter a molécula em íons que são acelerados em função do campo magnético. Aqui eles vão ser acelerados no campo eletromagnético, tá? Os íons acelerados, eles são separados de acordo com sua razão massa-carga, através de um campo elétrico ou magnético, certo? Então, eles vão ser separados aqui de acordo com a sua relação massa-carga, tá? Os íons que têm razão massa-carga particular são detectados por um artifício que pode contar o número de íons que chega ao sistema coletor, que a gente vai contar aqui no nosso detector, tá? Eles estão chegando lá. E os sinais, eles vão ser gerados pelos íons, são amplificados e encaminhados ao registrador, que ali do porto do registrador, ele vai nos fornecer o espectro de massa, certo? Simplificando, o espectro é isso. Então, o espectro de massa, ele é um gráfico de número de partículas detectado em função da massa-carga, da sua relação massa-carga. São registrados apenas os fragmentos correspondentes aos íons positivos. Para que os íons possam ser formados, um fluxo de moléculas deve ser introduzido na câmara de ionização. Então, a gente vai ter que colocar um fluxo de molécula, né, na câmara de ionização. E um sistema de ingestão de amostra fornece o fluxo de moléculas, tá? A energia requerida para remover um elétron de um átomo ou molécula é o seu potencial de ionização. Então, dependendo do seu potencial de ionização, é a energia necessária para retirar um elétron da molécula ou do átomo. A maioria dos compostos orgânicos, ele tem seu potencial de ionização entre 5 a 15 eletronvolts. Então, já é determinado para quem trabalha com moléculas orgânicas. No entanto, a câmara de ionização, para que o fluxo de elétrons possa gerar íons com alta eficiência, é necessário que atinja as moléculas com potencial de 50 a 70 eletronvolts. Geralmente, a gente vê em GCMS esse valor de 70 eletronvolts, que é o fluxo de elétrons que vai poder chegar na molécula para fazer com que ela precise dessa energia para se ionizar, tá? Nós temos aqui a massa de alguns isótopos, de alguns elementos, tá? Nós vamos ter aqui, do hidrogênio, a gente vai ter o hidrogênio com massa 1 e com a massa 2, que é, no caso, o isótopo dele, que é o deutério, tá? Que é o H2. Nós temos o trítio, mas a abundância dele relativa é muito pequena. O do carbono, nós vamos ter com massa 12 e com massa 13, que é o carbono 12 dele. O nitrogênio também nós temos 2 isótopos com massa 14, massa 15. Oxigênio nós temos 16, 17 e 18, 16 o mais abundante, nós estamos 17 e 18 os isótopos menos abundantes. Nós vamos ter também o silício com alguns isótopos, com 2 isótopos. Nós vamos ter o enxofre com isótopo, a massa, né, com 32, mais os isótopos 33 e 34. O cloro, nós temos ele com massa 34, isótopo dele 37. O bromo, 79, e o outro isótopo dele de 80. Aliás, 81. Tá certo? Então, essa daqui a gente tem essa pequena tabela com alguns dos compostos e seus isótopos, certo? A massa exatas dos compostos e seus isótopos, os elementos mais comuns.
Aqui a gente consegue verificar a abundância de algum desses isótopos. O hidrogênio, digamos, o hidrogênio, ele tem o isótopo na natureza, a gente vai encontrar ele 100% H1. Do carbono, a gente encontra 98,99% de carbono 12 e cerca de 1,1 carbono 13, que é o da massa mais 1, tá? Nós vamos encontrar também o nitrogênio, 99,6 com 14, e o isótopo dele com massa 15 em cerca de 0,4%. A gente consegue verificar aqui o bromo. Então, a diferença entre os isótopos a abundância relativa desse aqui é bem pequena, mas quando a gente consegue ver o cloro e o bromo, a gente vê que a gente tem uma abundância relativa deles bem grande, do isótopo dele. Vamos supor aqui o bromo ele está com 50,5% de bromo, 79, e o isótopo 81 de 49,5%. Ou seja, isso vai nos dar interferências lá na hora da gente verificar o espectro de massa. Certo? E o molecular? O íon molecular, que eu falei já para vocês, que é o íon, né, o cátion radical, né, ele a informação mais valiosa, é a informação mais valiosa do espectro de massa, sua massa e composição elementar mostra os limites nos quais os fragmentos se situam. Então, é daquele limite para baixo que nós vamos encontrar os fragmentos, nada superior a ele, porque senão teria havido algum tipo de reação. Então, não é a molécula que a gente realmente queria, estaria analisando. Para determinados tipos de moléculas, o íon molecular não é suficientemente estável para ser encontrado em quantidades apreciáveis no espectro por impacto de elétrons. O que acontece? Como ele não vai ser estável, o que vai acontecer? Ele pode fragmentar e a gente não vê o íon molecular no espectro, certo? Ele deve ser o íon de maior massa no espectro, claro, né? Ele já é correspondente à massa da molécula, e deve ser um íon com um número ímpar de elétrons, tá? Ele também é muito representado com OE+, devido a essa expressão em inglês. Deve ser capaz de gerar íons importantes na região de massa alta do espectro pela perda lógica de espécies neutras. Então, ele pode perder algumas espécies neutras. No espectro por impacto de elétrons, a amostra se ioniza pela perda de um elétron. Então, a amostra, eu tenho lá no impacto de elétron, a nossa amostra ela vai perder um elétron, deixando um elétron desemparelhado. Então, vou perder um elétron e o outro elétron ficou na molécula. Então, está desemparelhado. E o molecular se torna uma espécie radicalar. Então, eu tenho o íon radical. Tal íon molecular, o fragmento com um elétron desemparelhado é denominado de íon radical e é representado pelo símbolo mais ponto. Então, tá aqui mais ponto, tá? Então, nosso íon radical. Depende das suas. A gente enxerga ele no espectro, ele vai depender da estabilidade dele, é um indício da estrutura molecular, ou seja, esses são os molecular da nossa molécula. Ou seja, o pico do molecular vai aumentar com o número de anéis e número de insaturações. O que quer dizer? Que essas espécies com insaturações e número de anéis, eles são estáveis. Então, vai haver ainda, vai dificultar com que haja a fragmentação total dele. Usualmente, diminuir com o número do tamanho da cadeia da estrutura, tá? Então, ele vai diminuir se eu tiver cadeias grandes, né? Diminuir com ramificações. Em geral, a estabilidade da molécula se assemelha à estabilidade do íon molecular e é refletida na abundância do íon molecular. Então, se o íon molecular apresentar em grande abundância, quer dizer que a molécula já é mais estável, tá? Informações sobre a estrutura molecular são obtidas eficientemente na seguinte ordem: massa molecular que a gente vai ter, tá? Composição elementar, ligações duplas, anéis,
estrutura, possíveis moléculas, quando a gente compara, né, com cada estrutura, contra todas as informações disponíveis, importância relativa dos picos, maior intensidade, maior massa no espectro e maior massa no grupo de picos. Então, essas são as informações que a gente vai poder observar, certo? Característica da estrutura mais plausível. A gente precisa listar todas as estruturas possíveis, porque quando a gente vai fazer, a gente já tem mais ou menos uma noção de que substância a gente está querendo achar, né? A gente já tem algumas informações e a gente vai procurar numa lista as estruturas possíveis. Predizer seus espectros a partir de mecanismos de dissociação apropriado e comparando com o obtido. Ou seja, a estrutura, você vai fazer um mecanismo de fragmentação. Espectros de referência, eles são importantes, deve-se obtê-los nas mesmas condições estruturais utilizados para o composto em estudo, ou seja, há livros que têm espectros para determinada substância, então é muito bom a gente pegar e comparar. Esses espectros, a gente tem que pegar os espectros que foram obtidos nas mesmas condições que a gente está fazendo o nosso estudo. Muitas das vezes há equipamento que eles têm já no seu banco de dados espectros, quando a gente coloca lá, ele sugere algumas substâncias, que é o que acontece com os espectros de massa de alguns óleos essenciais. Valor de abundância pode variar entre os instrumentos, ou seja, muitas das vezes a gente pode achar no nosso pico de molecular muito pequeno e no de referência, ou que lá está no espectro de massa do equipamento, um pico de molecular muito maior, então a abundância dos outros fragmentos, então isso pode variar um pouco. Propondo a estrutura molecular. Regra do nitrogênio. Se um composto contém átomo de nitrogênio, seu íon molecular será de um número ímpar, justamente pela perda que a gente também vai ter de alguns. Tá? Quando a gente tem o nitrogênio, o pico do íon molecular vai ser ímpar. Bom, a gente geralmente, em algumas moléculas, vai haver perda de água e perda de amônia, NH3. A gente vai haver um fragmento lá, MZ18. Ou então a molécula faltando 18, é uma razão massa carga de 18 ou de 17. Então, isso já nos sugere que houve a perda dessas duas espécies. Perdas neutras lógicas, há somente um certo número de fragmentos neutros de pequenas massas que são comumente perdidos na decomposição de íons moleculares. A presença de um íon importante separado do íon de maior massa por uma massa anômala é indicativo de que o último não é o íon molecular. Ou seja, se a gente começa a verificar, então muitas das vezes a gente tem um íon molecular achando que tem, e houve a perda de uma parte neutra lá da molécula. Então a gente realmente precisa fazer esse estudo, tá? Então, esses íons, eles são úteis na sugestão de fragmentos possíveis da molécula, caso aminas, tá? Razão massa carga 30, fenil 77, metilbenzil ou benzoil, com razão massa carga de 105, o fitalato, a gente encontra muito fitalato em amostras, né? Que às vezes é muito de contaminação, que é de 149, embora muitos compostos eles também possam conter fitalatos, os terpanos com razão massa carga de 191, esterano de 217, ésteres metílicos, a gente também sempre vê muito a perda de 74, razão massa carga, metilcetonas lineares com razão massa carga de 58, tá? Então, aqui é um espectro de massa onde eu contenho um átomo de enxofre. Nós mostramos lá que nós temos os isótopos dele. Então, a gente vai ter ele em maior abundância, o pico do íon molecular aqui, este daqui vai ser o pico base, tá? E os demais fragmentos aqui. E a gente pode ver que a massa dele, nós vamos ter, vamos supor aqui, somando as massas de todos os átomos, nós vamos ter 1, 2, 3 vezes 12, 36, mais 32 do nitrogênio, do enxofre e 8 dos hidrogênios, nós vamos ter massa de 76, porque tem um elétron com razão massa carga de 76. Aqui são esses picos menores, um pouquinho acima, são dos isótopos dele, tá? Dos isótopos que a gente acabou de ver lá.
Aqui é a mesma coisa, a gente viu o cloro, né, cloro, bromo, que eles têm uma abundância reativa com esses isótopos bastante grandes. Ele tem o pico do íon molecular com 78, razão massa carga 78, aqui vai ser o pico base, certo? E é para cá nós vamos ter, no caso, o isótopo 80 dele, que é a massa dele mais 2, que é aqui o cloro 35 e o cloro 37. Do bromo, que a gente viu que era 50, quase 51, o outro 49, né? Então, a gente tem 79 e aqui 81. Então, a gente vê que a abundância dele relativa é quase, o pico do molecular, eles têm quase a mesma altura do pico molecular do seu isótopo, do mais 2, acho que a gente viu a abundância relativa lá naquela tabela que o bromo estava 50 ponto alguma coisa, o bromo 79, e o bromo 81, 49 ponto alguma coisa, então a gente vê aqui que ele aparece a abundância relativa, então ele contém na natureza dessa forma, tá? A gente ainda tem alguns outros isômeros que provavelmente venha a ser do carbono 13. Bom, os cátions mais estáveis, eles serão os mais abundantes, ou seja, são aqueles fragmentos que ficam maior tempo, né, que foram mais bem formados, mais abundantes. Então, a gente tem esta molécula aqui, que é o 2-metilpentano, tá? Depois dele ser ionizado, ele formou o cátion radical aqui, né? Perdeu um elétron. Então, ele formou esse daqui, esse é o nosso pico, a nossa massa, razão carga-massa do nosso pico íon molecular, 86, tá? Mais ponto. Aí, o que acontece? Houve a fragmentação da molécula. Na hora lá, quebra bem aqui e sai esse CH3, tá? Sai ele só na forma de radical, CH3 ponto. Ele era ponto mais, a molécula aqui todinha, o radical, o cátion radical. Saiu CH3 ponto, um radical. Deixou essa espécie carregada. Lembra que é só o positivo que vai ser detectado. Então, ficou com MZ71, que é o cátion neste aqui, tá? O cátion secundário, 71. Foi este aqui. Menos 86 menos 15 deu 71, tá? 86 menos 15, que saiu aqui, né? 12 do carbono, e mais 3, que cada hidrogênio é 1, é isso, a massa dele, então vai formar 15. 86 menos 15 formou 71, que é esse aqui. Aí, ele também pode quebrar deste lado daqui para cá. Vai embora, deixou só esse outro pedacinho aqui. Deixa eu pegar a canetinha. Ele quebrou primeiro, ele quebrou daqui para cá, perdeu esse CH3, certo? CH3 ponto, que é esse aqui. Carbono 12 mais 3, que cada hidrogênio é 1, perdeu 15, ou seja, menos 15. O valor da nossa molécula, né? Do pico do íon molecular, aqui a massa, 86 menos 15, então daqui para cá ele perdeu 15, tá? Aí, o que acontece? Formou esse 71, que é aquele íon lá. Tá? Nós vamos também ter uma outra possibilidade, que ele perde esse outro pedaço daqui para cá. Perdeu. Daqui para cá. O que acontece? Sobrou só isso aqui, essa outra parte aqui. Sobrou essa outra parte. Estão falando comigo no WhatsApp. Sobrou essa outra parte aqui. Esse daqui foi como radical, tá aqui a bolinha, como radical, não vai ser detectado lá, certo? Não vai ser detectado aqui. Aí ele perdeu quanto? Ele perde 43, perdeu 43. Então, formou o íon com razão massa-carga 43, que é esse meu aqui, que é o mais estável, que é o pico do íon molecular. Ele vai estar em maior abundância, certo? Vai estar em maior abundância. Então, esse daqui vai ser pico do molecular, que o pico base, desculpa. O pico base é o que vai estar em maior abundância. Ai, professora, quem é ele? Dá para verificar todos eles bonitinho, certo? Mas ele só colocou esses 3 aqui e a gente analisou esses 3, tá? Na verdade, a gente analisa esses 2 pela reação. Aqui ele vai perder um 29, certo? Então, aí dá para fazer direitinho cada uma esses cálculos. Vamos lá. Outra substância.
Estabilidade por ressonância. O que acontece? O que foi dito lá? Quando tem duplas ligações, quando tem aromático, o pico de molecular é mais estável. Então, a gente vê aqui na abundância relativa dele, tem uma certa abundância, quase 30%. Né? Em pico de molecular, nós temos o trans 2-hexeno, certo? O 3,2-hexeno. Quando ele quebra aqui, vai haver uma clivagem, vai perder esse CH2, CH3 como radical, que é esse aqui, vai ficar só essa outra parte da molécula aqui, deixando ele como cátion, né? O ponto foi tá aqui, já é o pico biomolecular, o cátion, cátion radical. Aí foi embora o radical, o elétron foi embora para cá e ficou só o cátion. Esse mais aqui, ele vai ficar em equilíbrio de ressonância. Ora a dupla vem para cá, para formar uma dupla bem aqui, ora ela vem para cá. Ele vai ficar nesse equilíbrio de ressonância. Então, esse cátion metil aí, né, esse cátion com uma razão carga-massa de 55, ele vai ser muito estável. Então, nós vamos ter ele como nosso pico base. E os demais fragmentos que vão ser formados posteriormente, certo? Só para mostrar por que as duplas ligações eles são bem estáveis, por causa disso aqui, esse equilíbrio de ressonância que ele está fazendo. Os álcools, normalmente eles perdem água, então, como eles perdem água, o pico do íon molecular ele pode não ser visível. Lá na hora da ionização, rapidamente ele perdeu a água, perdeu a hidroxila e perdeu um hidrogênio de alguma parte aqui. O que acontece? A gente não consegue detectar o pico do íon molecular. Então, a gente vai detectar só alguns fragmentos. Então, vai ser 70 mais 18, 88, né? Que seria o da molécula. Aí, aqui sempre vai ser, esse daqui vai ser o pico, menos a molécula de água que a gente perdeu, tá? Aqui já 15, quem saiu? Quem é 15? Mais 3, 15. Ou foi esse, ou foi esse. Tanto faz, porque tanto faz sair um como o outro, que a molécula, ela... Agora se me fugiu a palavra. Enfim, vai ser a mesma, da mesma molécula. Ela vai ser... Pois eu lembro. Vamos lá. Então, é mais ou menos esse tipo de análise que a gente precisa ter, tá? Para a gente saber, né, como a gente vai começar a analisar esses espectros de massa, certo? Então, aqui tem alguns exercícios que vocês podem fazer, certo? Eu vou passar para vocês, tá? Como é que a gente consegue fazer uma fragmentação de alcano, dos álcools com a perda de água, certo? Quando a gente também pode ocorrer o equilíbrio cetoenólico, quando a gente tem as ligações, certo? Então, alguns comentários para vocês. Aqui também, mais ou menos, como pode ser com a presença de grupos. Aqui tem lá uma univagem para cada uma dessas classes de instância, tá certo? Era isso que eu tinha que apresentar um pouquinho para vocês, o espectro de massa. Depois, quando a gente analisar os outros espectros, a gente pode fazer exercícios demonstrando todos os outros métodos espectrométricos espectroscópicos para a gente analisar uma substância. Espero que vocês tenham entendido, tá ok? E vão anotando as perguntas, quando for na nossa aula, as dúvidas a gente vai tirando ao decorrer da aula, tá certo? Muito obrigada e bom dia a todos.